pessoal, dando continuidade, estamos resolvendo questões sobre o princípio da taxatividade previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. E resolvendo questões também sobre o assunto decorrente, que é o da Leis Penais em Branco. Eu falei que iríamos começar com questões mais fáceis e avançando no nível de dificuldade. Então, neste segundo bloco, ó, já temos uma questão aqui, ó, para juiz. A banca quer saber de você qual alternativa está errada. Então, vamos ver esta primeira aqui. A revogação do complemento da Lei Penal em Branco, quando essa for a parte essencial da norma, gera abolício criminis. É uma afirmação, é uma assertiva. Está dizendo, está afirmando que a revogação do complemento da Lei Penal em Branco gera abolício criminis. Então, pessoal, isso é errado ou é correto? Como que você tem que raciocinar para resolver essa questão? Olha que é uma prova para carreira, uma prova de carreira para juiz. Você tem que conhecer a jurisprudência que eu mostrei para vocês, de 95, da Lavra do ministro Moreira Alves. Tem que conhecer as jurisprudências atuais que se baseiam nesse entendimento antigo do ministro Moreira Alves, sempre dizendo que abolício crimes, o princípio da retroatividade da lei benéfica, será aplicado nesses casos quando houver um efeito na essência do tipo penal. E você tem que lembrar daquele exemplo da lista de doenças infecto-contagiosas que consta desta jurisprudência de 95 do ministro Moreira Alves. Então, quando você lê aqui, ó, quando essa for a parte essencial da norma. Ora, estamos falando de essência. Então, esse complemento, esta norma complementar, é da essência, é essencial. Enfim, pessoal, observa que esta alternativa A não fala com todas as letras aquilo que consta da jurisprudência do ministro Moreira Alves. Mas você percebe que esta alternativa pode estar certa. Então, eu vou te ensinar também uma técnica de resolução de questão de concurso. Estamos trabalhando também essa técnica. Como fazer? Como você sabe que essa A, ela pode estar certa, mas colocaram aqui entre vírgulas, ó, uma expressão, uma passagem que está meio lacunosa, aberta, fala em essência, mas não cita aquilo que você estudou, que você leu na literalidade, que consta lá da jurisprudência de 95. O que você faz? Você reserva essa alternativa, não marca nada, faz uma previsão de que esta alternativa será considerada correta, dentre outras três, porque uma será incorreta, uma está errada. Então vamos ler as outras. B. Em relação ao tempo do crime, ainda não estudamos isso, mas eu vou trabalhar alguma coisa com vocês, porque já já vamos chegar nesse assunto. Então, em relação ao tempo do crime, nosso Código Penal adotou a teoria da atividade, considerando-o praticado no momento da ação ou omissão. Por hora, eu só vou mostrar um esquema para vocês, não vou me aprofundar nesse tema. Quando falamos em tempo do crime, temos que lembrar de um outro assunto de direito penal, que é o lugar do crime. Então, tem o tempo do crime, o T, e o lugar do crime. Para você estudar tempo do crime e lugar do crime, você tem que entender algumas teorias sobre esses assuntos. Então, você tem a teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade. Então, a teoria da atividade está ligada ao tempo do crime. A teoria da ubiquidade
está ligado ao lugar do crime. Isso para efeitos do Código Penal. Perfeito? Ah, professor, e a teoria do resultado? Aí você vai trabalhar aqui, ó, botar até um quadrado para diferenciar. Aqui você vai trabalhar no CPP, tá ok? Essa é a regra geral, é o básico que você tem que saber. Então, teoria da atividade, vamos trabalhar com o tempo do crime. Teoria da ubiquidade, lugar do crime. O que é algo ubíquo? É que está em todos os lugares no momento, em dado momento. Então, é ubíquo, não importa o lugar do resultado, o lugar da atividade. É ubíquo. Então, considera-se praticado o crime no lugar da ação ou omissão ou no local do resultado. Tempo do crime, ó, artigo 4º do CP, certo? E lugar do crime, artigo 6º. Por hora, é só isso que eu vou dizer a vocês sobre esses assuntos. Não vamos aprofundar para não confundir. Então vamos voltar lá na questão. Em relação ao tempo do crime, vamos adotar então qual teoria? Da atividade. Então aqui ó, está certo. Considerando o praticado no momento da ação ou omissão independente do local do resultado, lógico, pessoal. Um crime tentado, aí você não vai ter o resultado, morte, por exemplo, no homicídio, uma tentativa de homicídio. É o local, por exemplo, dos disparos. O resultado aconteceu onde? Morreu onde? Então, se não morreu, aí não vai punir? Então, isso é óbvio, é lógico. Então, isso aqui está verdadeira. Essa A, ó, colocamos uma interrogação, lembra? Vamos resolver a partir da nossa técnica, né, de resolução de questões de concurso. C. As situações de aplicação extraterritorial da lei penal brasileira em que constituem exceções ao princípio geral da territorialidade, ainda não estudamos isso, tá ok, pessoal? Olha aqui de novo a nossa tela branca. Você tem aqui, ó, o Brasil, ok? Ó? Isso aqui é o Brasil, pessoal. Então, ó, o que é princípio da territorialidade? Qualquer conduta típica ó, ocorrida aqui dentro sofrerá o alcance dos braços da lei penal. Então, a lei penal é aplicada no território brasileiro. Mas existem algumas regrinhas que crimes ocorridos aqui, por exemplo, na Europa, também serão punidos pela lei brasileira. O braço da lei penal brasileira alcançará, ó. Eu não estou falando de processo penal, estou falando lei penal. Lei material, lei substantiva, ó, será aplicada aqui. Isso são exceções. Perfeito, pessoal? Tem situações abrangendo também, ó, navios, ó. Os navios, ó, estão aqui, ó. Então não estão na terra Brasília, no território brasileiro. Algumas aeronaves também, ó, sobrevoando aqui, podem estar sobrevoando aqui Europa, outros países. E aí, como que fica essa situação? Então isso aí tu vai ter que estudar, vamos estudar lá na frente. Mas qual é a regra? Lei brasileira é aplicada aqui, ó, na terra brasileira, no território brasileiro ou no espaço aéreo correspondente. Estando algum aviãozinho aqui, ó, sobrevoando, tá certo? Aí também aqui. Isso é a regra. Falei apenas o básico. Lá na frente vamos estudar isso com muita calma. Então vamos ler de novo a C. As situações de aplicação extraterritorial, ou seja, aplicação da lei penal fora daquele mapinha lá do continente brasileiro. Então, é a lei penal será aplicada onde? No território brasileiro. Porém, ó, existe a previsão de aplicação extraterritorial. Isso aqui é uma exceção ao princípio geral da territorialidade? É. Porém, vem a pergunta aqui, ó, depois da vírgula. Ó. Essa previsão dessas exceções são previstas exclusivamente no CP, lá no artigo 7º. Então, essa alternativa é bem objetiva. Isso aqui é macetinho de prova, aquela questão que já foi cobrada várias vezes. Você tem que saber. Então, vamos lá. Dica básica. A lei que define os crimes de tortura é a Lei 9455 de 97.
também traz uma previsão de exceção a este princípio da territorialidade. E a lei que define os crimes de tortura é uma lei extravagante, não está em um rol taxativo no CP. Então, ó, questãozinha macete básico. Então, perceba a técnica de prova. Esta aqui, ó, com muita evidência, ela é falsa. Esta é incorreta, você não tem dúvida. Então, você volta lá na A e ratifica aquele seu entendimento. Realmente aqui, essa A, quando fala de parte essencial, está se referindo à jurisprudência do ministro Moreira Alves de 95, apesar de não falar isso na literalidade, utilizar os exemplos daquela jurisprudência. Aí sim vai gerar abolício crime. Então essa é verdadeira, achou a falsa. Não precisa nem continuar, já pula para outra questão, porque o tempo urge, né? Você tem um tempo ali e não pense que é muito tempo não, é apertado. Mas vamos resolver aqui a D, porque estamos treinando. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Perfeito, pessoal. Artigo 3º, lembra do Código Penal, ó. Trata-se de uma exceção ao princípio da retroatividade benéfica. Lógico, porque eu tenho aqui um período, ó, de vigência da lei excepcional temporária. A conduta atípica foi praticada aqui. Essa lei foi revogada aqui, entrou uma lei melhor aqui. Esta lei melhor retroagirá? Não, porque estamos trabalhando com uma lei excepcional ou temporária. Artigo 3º. A conduta atípica foi praticada aqui, nesse momento, não poderia ser praticada. A lei é excepcional, a lei é temporária. Os exemplos clássicos que te ajudam a não esquecer. Durante a pandemia da Covid, surge uma lei excepcional. Quem diz que quem sair às ruas sem máscara estará cometendo uma infração penal, pena de tanto a tanto. Aí a pandemia acaba, a lei excepcional então perde vigência. A pessoa não será mais punida? Não faz sentido. Caso contrário, não adiantaria ter essa lei aqui. As pessoas não observariam o que essa lei prescreve. Mesma coisa uma lei temporária. Lembra lá da lei da Copa de 2013, 14? Quem utilizasse lá símbolos da FIFA indevidamente praticaria um crime. Só que a lei temporária tinha uma data certa para acabar. Depois de 2014, 2015, 16, por exemplo, a pessoa não seria mais sancionada, tendo em vista que praticou um fato lá na vigência da lei temporária? Não faz o menor sentido. Então não tem como pleitear retroatividade de lei benéfica nenhuma. Nesse caso, artigo 3º do Código Penal. Perfeito, pessoal? Vamos resolver mais uma questão. Agora, para juiz também. O nível de dificuldade aumentou nesse bloco de questões. Vamos lá. 2012. Artigo 1º da Lei 2889 de 56. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, matar membros do grupo, será punido. Aí você tem aqui, ó, uma pena aplicada, mas a partir de uma remissão ao Código Penal. Então, a pena para esta infração penal aqui desta lei é a pena do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que trata do homicídio qualificada. Então você tem, ó, preceito primário. O preceito primário, ó, é essa lei aqui, tá ok? Ó, vou puxar aqui a setinha, ó, preceito primário nessa lei. E o preceito secundário não está nessa lei. Você tem que puxar o preceito secundário a partir de uma remissão. Você tem que puxar lá do Código Penal, que trata aqui do homicídio qualificado. O que significa isso, pessoal? Essa aqui, para quem não sabe, é a lei que faz a previsão do genocídio, tá ok? Então vamos lá. Dentro da nossa classificação da Lei Penal em Branco, o que é isso? É a lei
penal em branco às avessas, lembra? Ou lei penal em branco secundariamente remetida. Por que que é secundariamente remetida? Porque o preceito secundário ele é descoberto a partir de uma remissão a uma outra lei, no caso de o Código Penal. Então, beleza, vamos ler agora o outro dispositivo. Artigo 309 do Código Eleitoral. Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem, pena, reclusão de até 3 anos. Bom, você tem aqui um tipo penal no Código Eleitoral, é um tipo completo, né? Porque se você votar mais de uma vez, tá bem claro ali, você consegue observar um respeito ao princípio da taxatividade. Ou tentar votar, né? Mais de uma vez, ou em lugar de outrem. Então não há aqui que se falar em lei penal em branco. Vamos olhar agora as alternativas. Letra A. Norma penal em branco heterogênea homovitelina. Aqui, pessoal, ó, já está errado. Quando você fala em norma penal em branco ou lei penal em branco, é melhor. Lembra que eu conversei com vocês que é mais técnico você falar em lei penal em branco? Porque a norma, pessoal, você já estudou, você já sabe que é um conceito jurídico que significa um gênero. Dentro da norma penal, você tem os princípios penais e as regras penais. Quando eu falo em lei, em artigo de lei, de maneira clara, eu estou falando em uma regra penal. Quando eu falo em princípio da insignificância, princípio da taxatividade, você está sendo remetido ao mundo da abstração. Você tem que pensar em por que que é assim, dar margem a uma palestra, pessoal. Isso é ideia de princípio. Então, normas, gênero, princípio, regras, espécie. Regras é aquilo que você aplica ou não aplica. Nós damos de exemplo para não ter dúvida, né, por questão didática, aquelas regrinhas de prazo processual lá no CPP. Prazo de tantos dias para recorrer, para responder, ou seja, o prazo é aquele. Então, as regras são bem explicadas quando você dá exemplo de prazos processuais. Tá ok? Então, vamos continuar. Norma penal em branco, heterogênea, homovitelina. Já sabe que essa alternativa está errada, porque você só usa a subdivisão de homovitelina ou heterovitelina ou univitelina ou bivitelina. Este tipo de classificação só é utilizado para normas penais em branco homogêneas. Então já pegamos o erro. Mas vamos lá. É aquela em que o complemento do preceito primário da norma advém da mesma fonte formal de produção. Olha só, pessoal, se eu tenho aqui uma lei, tá vendo? Ó, é um diploma. A lei é uma fonte formal, né, do direito penal, do direito processual. A fonte material cria o direito, quem revela é o papel ali, a lei, né? Então eu posso chamar que uma lei, uma única lei, é uma fonte formal. Se eu tenho duas leis, eu tenho duas fontes formais, duas leis. Então, se o complemento do preceito primário da norma advém da mesma fonte formal, eu quero dizer o quê? Que o tipo penal, o preceito primário, está nessa lei, mas ele precisa de um complemento. O complemento dessa norma penal em branco está no mesmo papel ali, na mesma lei. Isso é uma explicação acerca da lei penal em branco homogênea, univitelino ou homovitelino, e não heterogênea. O heterogênea não tem essa classificação aqui, de homovitelino, bivitelino. Heterogêneo é o seguinte, eu tenho um tipo penal, aqui num papel, numa fonte formal, numa lei, e o complemento vem de uma fonte material diversa. Fonte material é quem cria. Então eu tenho uma fonte material de criação das leis, que é o poder legislativo, é a União. Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Mais um complemento vai vir o que de um outro poder, uma outra fonte material. Vem do executivo, por exemplo, no caso
da Lei de Drogas, 11.343 de 2006, em que a Portaria 344 de 98 do Ministério da Saúde, que é ligado ao Poder Executivo, que faz essas vezes de complemento. Tem uma outra fonte material, ok? Então essa A está errada. B. A B diz que norma penal em branco é heterogênea, heterovitelina. Norma penal em branco é heterogênea, heterovitelina. Percebeu? Ó? Mesmo erro. Você não consegue casar esse tipo de classificação. Ou é uma coisa ou é outra. É aquela em que o complemento do preceito primário da norma advém de diversa fonte formal de produção. Então vamos lá. A homovitelina é o mesmo papel, a mesma lei. Então uma lei aqui, ó. A heterovitelina eu tenho que ter duas leis. O preceito primário está em uma e o complemento em outra. Isso é ideia de heterovitelina, mas não dá para casar com heterogênea. Porque quando você fala em homogênea e heterogênea, como eu disse, você está falando de fonte material e não de fonte formal. Isso, você aqui, ó, está antecipando um conhecimento que nós vamos falar em fonte. Quando você chegar nas aulas de fonte, já vai estar preparado, porque vamos falar de fonte material, fonte formal. Quem assistiu às aulas de processo penal de fontes também vai estar lá na frente, já vai ter adiantado aí muita coisa para poder processar. Então a B também está errada. Então ó, aqui é falso, aqui é falso. C. Assim dispunha o artigo 214 do CPB, Código Penal Brasileiro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal, considerando que tal dispositivo foi inteiramente revogado pela Lei 12.015 de 2009, é correto afirmar que, nesse caso específico, operou-se abolir-se crimes. Isso aqui, pessoal, lembra lá que nós conversamos sobre a continuidade típico-normativa. O que é continuidade típico-normativa? Nesse caso aqui, o artigo 14 ele deixou de existir. Porém, a conduta humana, aquele movimento que a pessoa vai fazer no mundo fenomênico, a prática, ou em termos mais técnicos, o modus operandi do crime, a execução do crime, essa conduta em respeito ao princípio da taxatividade, né, a descrição do comportamento humano, do ato libidinoso, desse ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que é o famoso, velho, conhecido atentado violento ao pudor, passou lá para o 213. O 213 trata do estupro. Então, hoje, um homem pode ser estuprado. O ato libidinoso diverso da conjunção carnal pode ser praticado tendo a vítima um homem. Um homem hoje pode ser estuprado. Lembra do estupro, a diferença antiga entre estupro e atentado violento ao pudor? Hoje tudo é estupro. 213, está lá 213. Então você não pode afirmar que ocorreu a abolição crimes, porque a descrição da conduta humana passou para um outro dispositivo. Esse fenômeno aqui é conhecido no universo jurídico como continuidade típico normativo. Guarda isso. Continuidade típico normativo. Então vamos lá. Outra alternativa. D. O artigo 1º da Lei do Genocídio agora está se referindo lá à leitura que fizemos lá no enunciado da questão. É exemplo de norma penal em branco ao avesso ou invertida. Exatamente. Lembra que conversei lá? Norma penal em branco às avessas ou ao avesso, ou também invertida, ou secundariamente remetida. O artigo 309 do Código Eleitoral é, por sua vez, exemplo de crime de atentado ou de empreendimento. Quando eu li o enunciado, eu trabalhei a ideia de que o artigo 309 não é norma penal em branco, mas observe que a alternativa está trazendo aqui um conhecimento novo, uma classificação de crime, que vamos ver lá na frente nas aulas de classificação de crime. Então eu vou adiantar isso aqui também. Muito fácil, tá, pessoal? Você já
viu em algum processo, em alguma peça, o promotor de justiça classificar o crime à luz do 41 do CPP, o 41 do CPP traz os requisitos da peça acusatória para que ela não seja inepta e permita ao acusado se defender. Então tem lá, classificação. O promotor de justiça, o titular da ação penal pública, tem que classificar o crime. Você já viu lá, no caso de homicídio tentado, por exemplo, essa classificação, ó, 121, combinado com 14.2. Por que que faz isso? Porque você não tem um tipo penal de regra falando de artigo tal, tentar matar alguém. Você não tem isso. Você tem matar alguém. Se a pessoa não conseguiu matar, ela tentou, mas não conseguiu. Então você tem que combinar com o 14.2, que fala da tentativa. O 14.2 ele é conhecido como norma de extensão. Essa é a nomenclatura do 14.2, norma de extensão. Então, 121, ó, nós vamos estender aqui ó, ao 14.2 para poder tipificar aquela conduta de tentar. Porém, o 309 ele já diz tentar votar mais de uma vez, tentar. Então você não precisa da norma de extensão lá do 14.2. Então você tem nesse caso um crime de atentado ou de empreendimento. É quando a previsão da tentativa ela consta diretamente ali do tipo. É só isso, pessoal, nada demais, tá ok? Então a D aqui ó, é a resposta correta. E a E, compete ao STF a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Isso aqui mudou, tá, pessoal? Agora é o STJ. Isso mudou com a emenda constitucional 45, a reforma do judiciário. Agora é o STJ. Então a resposta correta é a D. Então vamos ficar por aqui. Na próxima aula vamos resolver mais questões sobre esse assunto. Se você gostou, não esqueça, curta, compartilhe e comente. E até a próxima. Um abraço.